Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo da Controle Investimentos. E hoje vamos para aquele momento extremamente desagradável que ninguém gosta, mas faz parte de todo investidor, de toda pessoa que tem receita com relação ao nosso grande Brasil, né? E infelizmente a gente tem que passar por isso. Então vamos logo direto ao ponto para a gente não enrolar e ser o máximo de simples e direto ao nosso assunto. Então, como declarar corretamente investimentos fora do Brasil? Essa é a nossa primeira parte. E para quem conhece as nossas aulas, a gente tem sempre as nossas frases aqui de reflexão motivacional, mas com relação ao imposto de renda, sinceramente, não consegui achar nenhum ponto positivo. Então, não existe frase motivacional, basta a gente só pagar, ficar com raiva e seguir em frente, porque não tem jeito. Então, o que são os ativos no exterior, né, do que a gente tanto fala e o que a gente precisa declarar, tá ok? Então, ações internacionais, ETFs, REITs, bonds, fundos. Se a gente tem uma corretora estrangeira, se a gente tem uma conta em banco no exterior ou bens imóveis lá fora, a gente considera como um ativo. Então, dentro desse cenário, a gente vai ter o quê? A gente vai ter obrigatoriedade dentro desses critérios. Então, eu trouxe um exemplo simples. Então, a gente tem a nossa investidora A. Se ela tiver qualquer um desses itens, a nossa investidora vai ter que declarar imposto de renda em 2026 com relação ao ano passado. Então, a gente declara sempre com relação ao ano anterior, ok? Então, se essa nossa investidora possui bem no exterior, declara. Ter qualquer valor investido, tem que declarar, tá? Teve rendimento, independente da fonte do que foi, dividendos, juros ou cupons, tem que fazer a declaração de imposto de renda no Brasil. Realizou vendas de ativos, tem que declarar. Criptoativos acima de R$ 5.000 em corretoras estrangeiras, tem que declarar. Esse é um ponto novo, a gente já botou a nossa tagzinha de novo. Teve ganho com a alta do dólar. Sim, senhores, para mim isso eu acho que é uma das maiores imbecilidades que foi criado. Por quê? Se eu compro uma moeda, eu comprei a R$ 5 o dólar, e esse dólar sobe para 6, eu vou ter que pagar imposto de renda desse R$ 1 de diferença do dinheiro que eu enviei lá para fora. Ah, mas Henrique, e se no ano seguinte a variação cambial traz de volta o dólar para 5? Você pagou imposto de renda para o governo e você não teve lucro. Ah, mas aí eu vou poder compensar? Pode, mas é uma compensação meio difícil de ser feita muitas das vezes, até de acompanhar, porque você está investindo ali muitas das vezes, você vai acabar perdendo esse dinheiro com o passar do tempo, porque você vai chegar uma hora que você não vai conseguir compensar isso ou vai acabar esquecendo desses valores que cabe principalmente a nossa atenção e anotação com relação a isso, porque, sim, mais uma vez o governo tentando tirar o dinheiro do nosso bolso. E faz parte, não tem como lutar contra o fisco. Tá? E por fim, possui offshore ou trust lá fora? Sim, vai ter que declarar. E como já está na nossa tag aí embaixo, mesmo sem lucro, a gente tem que declarar ao menos a posse do que a gente tem lá fora. Ok? Lembrando que a gente está falando hoje da nossa declaração de investimentos parcialmente do exterior, tá? Então, essa é só a primeira parte. A gente vai tentar fazer vários vídeos curtos para que vocês consigam assistir tudo e entender passo a passo como a gente vai fazer, quais são as taxações, as mudanças, como a gente vai tratar agora, para que vocês saibam o que vocês estão fazendo, pagando e principalmente para entender sobre o que a nossa gestão do Brasil faz com o nosso dinheiro, né? Simplesmente exige cada vez mais do nosso bolso sem entregar nada. Então isso é importante, principalmente antes de eleição. Lembrem-se disso na hora de votar. Então, prosseguindo aqui a nossa lei, que foi colocada em 2023 e ela passa a valer a partir dessa declaração de imposto de renda feita em 2026 com relação ao ano contábil de 2025. Então, a gente declara agora o que aconteceu até 31 de dezembro de 2025. E quais foram os principais pontos de mudança dessa lei? Então, o primeiro ponto, tributação anual dos rendimentos. Isso é uma parte que, pelo menos, alguma coisa sempre tem alguma coisa de bom, né? Apesar de tudo que a gente vai ter que pagar extra, um negocinho assim. Ah, beleza. A gente vai poder fazer a declaração até o limite do vencimento da declaração deste ano agora, por exemplo, 2026. A declaração vence, se eu não me engano, em maio, não tenho a data certinha agora, depois eu vou passar para vocês nas outras aulas. Então, mas Henrique, eu vendi o meu ativo lá em fevereiro de 2025. Pode ficar tranquilo.
Você só precisa declarar até o final do prazo para a declaração que encerra esse ano aqui em 2026. Então, mas aí paga o imposto e não deixe vencer ali até final de maio, se eu não me engano. Você deve pagar o imposto e fazer a declaração. Antigamente era o quê? Praticamente mês a mês a gente precisava ficar fazendo os cálculos e juntando lá pagando as nossas DARFs. Agora a gente pode simplesmente contabilizar, isso ajuda um pouco mais a fazer o de controle dos prejuízos para a gente não pagar imposto a mais. E depois, no finalzinho lá, quando for fazer a declaração de imposto de renda, você junta tudo, faz os pagamentos e declara, ok? Então a gente não precisa mais ficar fazendo aquele mês a mês, no último dia 30 do mês seguinte eu tenho que recolher minha DARF. Não, eu preciso recolher minha DARF somente lá no final do prazo da minha declaração de imposto de renda, ok? Depois, alíquota fixa de 15%. Sim, senhores, acabou, não interessa. Tem lucro, paga. Não tem, não paga. Ok? É simples, não tem erro. 15%. Ok? Próximo, fim de isenção de vendas até 35 mil reais. Sim, ninguém mais praticamente está isento de pagar imposto de renda no exterior. O governo quer tudo que você tem lá fora tributado. Então, não interessa. Lucrou, paga. Não lucrou, não paga. E ponto final. E por fim, tributação sobre variação cambial, né? Então, senhores, sim, nós vamos pagar imposto de renda sobre a variação do dólar que a gente comprar. E a gente vai explicar direitinho isso mais à frente aqui, ainda nessa sessão, para que vocês entendam. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos com algumas das nossas demonstrações práticas para que vocês vão entendendo esses pontos. Então, teve algum dinheiro com rendimento no exterior? Mas Henrique, eu coloquei um valor em dólar numa conta lá fora só porque eu vou viajar. Mas aí, como tinha um rendimentozinho de 4% ao ano, eu coloquei lá. Ok, vai ter rendimento. Taxa. Então, sim, nós teremos o valor a ser pago para o governo. Então, paga ali os 15% em cima do lucro que vocês obtiveram. Tranquilo? E o que acontece? Declarar e pagar até o final do prazo da declaração, que é a situação de declaração anual. Então, não preciso mais pagar mês a mês. Façam a contabilidade e sejam organizados, porque isso vai fazer a diferença. Você, na hora de fazer a declaração, junta tudo e presta suas contas e pagam o imposto devido com relação ao que você fez ali, suas operações ou seus rendimentos. Depois, tive o lucro de qualquer valor no exterior. Eu tive R$ 10 de valorização e lucro num ativo porque eu invisto só US$ 100 lá porque é o que eu tenho. Taxa. Mas Henrique, eu tive vendas ali e não resultaram mais de R$ 35 mil de investimento. Não interessa, vai ter que pagar o seu aluguel ali. Então, nosso sócio, governo, imposto e Receita Federal, vão querer sempre a parte do negócio. Se você tem prejuízo, o problema é seu. Se você tem lucro, o lucro é nosso, né? Governo e você, tá? Então, não importa. Teve lucro, independente do valor, taxa, tá? Então, quanto? 15%. Nós temos agora o nosso 15% fixo, tá? O lucro 15% sempre sobre o lucro que foi obtido com a operação, com rendimento, com ganho de capital, valorização cambial, não interessa, 15%. Mas o meu lucro foi de apenas R$ 20 mil no ano, não tive quase nada de lucro, eu investo 1 milhão e tive 20 mil. Não interessa. Tá aí, vai entrar na receita, vai fazer o cálculo e você vai pagar os seus 15%, ok? Não existe mais isenção independente do valor. Como que funciona a tributação sobre a variação cambial? Vamos mostrar isso aqui junto com a valorização de um ativo. Então, um exemplo simples. Você foi lá, comprou dólar para investir. Coloquei na minha continha, por exemplo, da Nomad, comprei R$ 5 mil e paguei e recebi US$ 1.000. Então, o dólar estava R$ 5 nesse período aqui. Depois eu vou lá e aplico esses meus US$ 1.000 e compro ações de Disney. Então, US$ 1.000, a Disney estava R$ 100, comprei 10 estoques na de Disney. Tudo bem, vamos prosseguir. Depois, quando eu fui vender, essas ações subiram, valorizaram US$ 120, né? Então, em vez de 100, eu vou vender por 120. Então, as minhas 10 ações me deram um valor de R$ 1.200, então R$ 200 de lucro. Ok, então se eu tenho R$ 200 de lucro, vou pagar em cima dos meus R$ 200 de lucro? Calma aí, gente. Na hora que eu for fazer a contabilização, né? Eu vou fazer a contabilidade
do valor final, eu preciso o quê? Na hora que eu vendi, eu faço a conta de o quanto o real estava valendo naquele período. Fiz a conta ali, opa, o dólar subiu demais quando eu vendi. Quando eu vendi, ele estava custando R$ 6. Então, na verdade, eu tive um valor final de R$ 7.200 com essa minha operação. Então, no fim, qual é o cálculo que eu vou ter? Eu vou pegar o valor final que eu obtive já em reais, porque agora é tudo calculado em real. Eu vou pegar o valor inicial que eu mandei lá para o exterior, opa, R$ 5.000, vou fazer a subtração, tive um lucro total, tanto com a rentabilidade do meu ativo, como ganhei R$ 1 em cada dólar que eu comprei com a valorização da moeda. Então, eu vou botar em cima disso tudo 15% sobre o lucro, 2.200, imposto devido, R$ 330 aqui no Brasil, é isso que vai declarar. Ah, mas Henrique, beleza, eu paguei esse imposto de renda aqui sobre R$ 1 sobre cada dólar que eu comprei, porque eu vendi a 6. Mas se daqui a 3, 4 meses esse valor aqui, o dólar voltar a 5? É por isso que eu falo que é uma das grandes imbecilidades, porque o valor cambial varia muito. Então, no ano seguinte, o dólar caiu a 5. Você vai ter que parar, fazer suas continhas e vai dar um baita de um trabalho para separar o lucro do ativo do lucro da variação cambial para você estimar como prejuízo de um ano para o outro e tentar abater esse prejuízo nos valores devidos a pagar do ano seguinte. Sim, vocês terão que fazer todo esse controle ao longo desse período, porque quem não fizer isso vai ficar pagando taxa para o governo, variação de imposto, direto, simplesmente pela variação cambial e o seu dinheiro fica indo e voltando. E o dinheiro vai indo pro fisco, ok? Mas aí que eu vou viajar e deixei o meu dinheiro em dólar na conta corrente lá no exterior. Só que tá paradinho lá porque daqui a pouco eu vou viajar e eu não quero ter variação nesse valor. Opa, esse ainda é um dos valores que ainda está isento. É lógico, né? Porque você não vai ter rendimento nenhum. Mas aí que mesmo se eu colocar meu dinheiro lá, comprei a 5, o dólar subiu, bateu 6,20, igual foi lá em 2024 para 2025, e teve essa valorização de quase 50 centavos do dólar. Vou ter que pagar essa variação? Não, se for simplesmente para o consumo e esse valor está numa conta corrente lá fora sem rendimento, ok, você não paga esse valor, até porque, poxa vida, né? Já basta o tanto de dinheiro que pagar dinheiro simplesmente pela variação cambial sem rendimento? Não. Mas, se o seu dinheiro estiver numa conta lá fora, que ele estiver investido, mas estiver em caixa, estiver parado na conta, sim, você vai pagar a variação cambial mesmo do valor parado na sua conta investimento que você usou para entrar e sair de ativos. E mesmo estando em caixa e não teve lucro algum, mas se o dólar subiu, você vai pagar os 15% em cima desse lucro de valorização cambial. Ok? Então, pessoal, começamos assim. Vamos colocando semana a semana mais algumas informações. Vamos de pouquinho para que vocês consigam assimilar todas essas novas ideias. Lembrando que esse ano já estão em vigor esses novas formas aí para declaração. Então, vocês têm até o término desse prazo de declaração para vocês fazerem os pagamentos e depois fazerem a declaração lá no programa, no site, no app. E esse vai ser o nosso próximo tópico aqui da nossa próxima aula de investimentos para fazer a declaração de imposto de renda. Vamos começar primeiro para o exterior, que geralmente o pessoal tem mais dúvida, e logo em seguida depois a gente faz a declaração dos impostos nacionais, que acaba sendo um pouquinho mais fácil, e se a gente puxa pré-preenchida, geralmente já vem a maioria dos ativos já vem lá declarados através do lançamento das corretoras. Ok? Espero que vocês tenham gostado e acompanhem aqui nos próximos dias mais conteúdos com relação à declaração de imposto de renda, que eu tenho certeza tem muita gente direto pergunta para a gente aqui, fica preocupado e tá certo, porque, poxa, a gente já paga um monte, vai pagar mais imposto de renda e se a gente esquece de alguma coisa, paga multa ainda. E é um absurdo, né? Para mim, é uma das os piores momentos do ano. Muitas das vezes eu tenho que deixar um carro zero pagando de imposto dos meus investimentos para o governo, né, sem receber um tostão de benefícios em volta com relação ao que o país entrega. Mas faz parte, dados do problema, como a gente sempre fala nas nossas mentorias, e basta a gente se acostumar com isso, tentar votar e melhorar o país, mas segue o jogo para o investidor e não adianta. Não evitem o máximo aqui inventar coisas, porque na hora que a multa vem é pesadíssimo. Ok? Até a próxima nossa sessão e eu vejo vocês até a nossa próxima parte aqui dos nossos investimentos, declaração de imposto de renda.